programa Caminho do Sucesso tem a imensa satisfação de receber, no dia de hoje, o presidente do CODEM, Luiz Fernando Ferraz. Ele é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Maringá. Também é pós-graduado em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. E também em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica. Ele tem inúmeros trabalhos que foram desenvolvidos e é uma figura especial aqui em Maringá e na região. É presidente do CODEM desde fevereiro de 2010. É empresário do ramo moveleiro e têxtil e é diretor superintendente da FA Maringá Limitada, uma das maiores indústrias aqui da região. Tem atuado de forma ativa no Sindivest, Sindicato da Indústria e Vestuário. Tem atuado também no arranjo produtivo local de confecções da região de Cianorte e Maringá. Tem atuado permanentemente no Copegem. Também faz parte há muito tempo das diretorias da Associação Comercial e Industrial de Maringá. Tem também uma atuação permanente no Instituto Mercosul, que cuida das questões de exportação e importação da região do Mercosul. Atuação também muito, realmente, na Fundação Tecnológica de Maringá e também é vice-presidente da Federação das Indústrias do Paraná, FIEP. Senhor Luiz Fernando, para nós, o senhor é uma figura realmente, como se diz, figurinha carimbada, né? E o nosso programa realmente se sente muito realmente enobrecido e enriquecido, né, com a sua presença. Então eu agradeço inicialmente ter aceitado o convite para falar algo sobre o CODEM e dou então a palavra para as suas considerações iniciais. Yamazaki, eu que agradeço estar aqui presente, podendo falar um pouco para os seus telespectadores e transmitir um pouquinho do que é o CODEM. O Conselho de Desenvolvimento de Maringá tem um trabalho atuante há mais de 15 anos em Maringá e tem colaborado para o desenvolvimento econômico da cidade. Muito bem. Presidente, eu gostaria então que você discorresse já assim inicialmente sobre o CODEM. Qual é o papel institucional do CODEM? Porque muita gente, os telespectadores, às vezes ouvem falar da sigla, mas não sabe efetivamente qual a sua missão. O CODEM ele tem como objetivo fortalecer a economia de Maringá e da sua região. Ele é um conselho formado de empresários, de lideranças, que envolve as questões do desenvolvimento econômico. Nós temos o foco de conversar e atrair para Maringá o desenvolvimento econômico, aumentar a empregabilidade do cidadão maringaense, proporcionar um cenário onde o empresariado possa desenvolver a sua atividade econômica e fornecer o melhor produto, o melhor serviço à sociedade brasileira. Muito bem. Dentro, então, dos objetivos e missão que cabe ao CODEM, naturalmente muitas e muitas conquistas já foram alcançadas através da intervenção do CODEM. Eu gostaria então que o presidente Luiz Fernando nos falasse um pouco das conquistas que vocês já fizeram e das conquistas que estão sendo feitas na sua gestão. O CODEM vem trabalhando ao longo desses anos em buscar fortalecer a indústria maringaense, o empresariado maringaense, o comércio de Maringá, e tem vários projetos que colaboraram muito com esse desenvolvimento econômico. Um deles foi o AZPA, que foi um dos primeiros grandes projetos que o CODEM trouxe para Maringá, junto com o poder público, junto com o empresariado local, junto com a associação comercial, junto com a Federação das Indústrias. Esse trabalho coletivo que atua dentro do CODEM permitiu a gente desenvolver uma série de projetos. E um deles foi a ZPA no começo. Ela trouxe empresas de fora para Maringá, ela fortaleceu a ação do Porto Seco em Maringá, ela trouxe a internacionalização da nossa cidade. E disso discorreu uma série de ações, como a internacionalização do aeroporto de Maringá para cargas. Hoje Maringá já recebeu uma série de voos de carga direto dos Estados Unidos. Está ampliando a situação do seu aeroporto para que a gente possa voltar a operar esses voos. Hoje o aeroporto de Maringá está recebendo um pátio para cargas, especialmente para receber o peso dos aviões desses voos internacionais de cargas. Está ampliando o seu efetivo do bombeiro para subir de categoria para poder receber esses voos internacionais novamente.
Então, uma série de ações que o CODEM tem feito e que nasceu lá de uma atitude há vários anos atrás, que foi a ZPA. Então, são programas que duram anos e que interferem na economia local durante anos. Muito bem. Essas obras todas, naturalmente, que para poder ser bem realizado, ela depende de vários tipos de estudos. E temos notado que na lei que criou o CODEM, ela foi muito bem, digamos assim, legislado, muito bem distribuído. Inclusive, notou-se que criou-se, na verdade, a lei, através da lei, várias câmaras técnicas que fazem esses estudos. Para poder realizar todas essas obras que o presidente Luiz Fernando citou, eu gostaria que você dissesse, então, sobre as câmaras técnicas. O que é essas câmaras técnicas e esses estudos que são feitos lá, como que eles se transformam, então, em realidade, para que o telespectador entenda melhor. A Câmara Técnica é um trabalho voluntário do empresariado local. A participação na Câmara permite a gente debater o tema, ter um entendimento de várias pessoas e de várias visões sobre aquele tema, e depois a equipe técnica do CODEM, os nossos economistas, os nossos diretores ali que trabalham, que são especialistas em desenvolvimento econômico, poderem elaborar melhor os planos. Porque entender a realidade do empresário é o ponto inicial para fazer um bom projeto. E a participação voluntária desses empresários permite que a equipe técnica tenha um direcionamento melhor e possam trabalhar de uma forma mais focada para as realidades locais. E essas câmaras técnicas, como o presidente disse, elas, na verdade, são originadas de várias e várias áreas, né? As mais diversas, né? E a atuação delas tem sido permanente e voluntária, como disse, né? Fora essas câmaras já existentes, que não sei se você poderia não citar aí algumas, existe também ainda outras que poderiam ser implantadas, porque as coisas não são estáticas, né? As coisas são dinâmicas, né? Com a evolução da economia, da tecnologia, vão surgir novas necessidades. Quais as câmaras que hoje existem, se puder citar, não todas, algumas delas, e também se outras câmaras também seria necessário o CODEM criar em função da evolução da sociedade, do dinamismo empresarial, da evolução da tecnologia. As câmaras têm uma dinâmica muito grande. Em alguns momentos, conforme o tema que está sendo mais trabalhado dentro do CODEM, elas têm uma atuação diferenciada. Hoje nós temos um grande trabalho dentro da Câmara do Aeroporto, porque está sendo construído o plano diretor aeroportuário do aeroporto de Maringá, e ela tem proporcionado uma série de debates, a realização do evento para debater com especialistas de fora sobre a questão aeroportuária, qual o destino que nós vamos ter daquela região de Maringá em volta do aeroporto, como vai ser desenvolvida a atividade econômica naquela região, está sendo debatida intensamente neste momento. Outra Câmara que está tendo uma atuação muito grande é a Câmara da Região Metropolitana de Maringá. Nós tivemos agora aprovado pela Anatel as ligações locais para toda a região metropolitana, que estará sendo implantada agora durante este ano. Foi um trabalho intenso ano passado, junto à Anatel, com visitas a Brasília, com o trabalho da equipe técnica indo a Brasília, levando a documentação da região metropolitana, fazendo um acompanhamento do projeto dentro da Anatel, e hoje nós já temos consolidado que a região metropolitana de Maringá utilizará essas ligações locais para a integração da sua comunicação. Isso proporciona um desenvolvimento econômico, uma redução de custos para as empresas que estão na região metropolitana, da toda a população, e uma facilidade de comunicação. Fazer esses movimentos para facilitar a economia é um dos papéis importantes do CODEM. E através da Câmara da Região Metropolitana foi encontrado que haveria necessidade de melhorar o sistema de comunicação, de integrar com ligações locais, isso facilitaria o desenvolvimento econômico, e o CODEM interagiu com a sua equipe técnica, possibilitando o desenvolvimento desse trabalho. Aqui fica um pouco do exemplo, Yanazaki, como funciona.
a comunidade identifica a questão, a equipe técnica desenvolve o projeto, encontra soluções e junto com a comunidade resolve o problema. Muito bem, presidente. Deu para notar, então, que o CODEM, ela tem uma atuação, como foi colocado, não local, só em Maringá. A atuação dela é da região metropolitana e muitas vezes, ou digamos assim, na maior parte, ela inclusive tem repercussão não só na região metropolitana, como pode ser em todo o estado e até, porque dizer, no Paraná todo, até às vezes no Brasil, dependendo da consequência dos frutos que são obtidos, né? Eu gostaria que, como já foi colocado, por exemplo, essa questão da ligação local, que até pouco tempo, então, alguém que ligasse aí de Sarandi, Paysandu, outros locais, seria considerado como uma ligação não local e pagaria, na verdade, né, uma tarifa maior. O CODEM tem feito algumas outras obras que poderia registrar, que tenha tido repercussão regional ou até repercussão a nível de estado. Não só com efeito em Maringá, né, mas com efeito em toda a região. Com certeza. Um dos exemplos é o que nós já comentamos, o aeroporto. Certo. Ele tem uma ação mundial, né? Porque quando a gente tem um aeroporto mais bem preparado para receber, nós temos empresários internacionais que vêm fazer negócios. E nós temos um aeroporto muito bem estruturado para receber como um cartão de visita a esses empresários. Receber bem significa criar um cenário melhor para fazer negócios. Então, desde o aeroporto até o fortalecimento de outras ações como formação de mão de obra, qualificação de mão de obra, criarmos condições melhores para os nossos jovens se formarem, ter melhor formação, também uma repercussão que depois vai criar um cenário de desenvolvimento econômico melhor para a nossa cidade e região. O senhor falou algo interessante. Uma delas é a questão da formação de mão de obra, que é uma carência que existe praticamente em quase todos os segmentos e setores industriais. Acredito que especialmente também na área de confecções, mas em outras áreas também. O CODEM tem atuado nesta área da profissionalização, ou o senhor também tem algum envolvimento, além do CODEM, em outras atividades que tenha tido atuação nesta área, tendo em vista o seguinte, eu sempre digo, a formação de mão de obra, o desenvolvimento de recurso humano, na verdade é o maior capital, o maior patrimônio que uma empresa detém, né? Sem o patrimônio, mão de obra qualificada, nenhuma empresa cresce. O que o senhor poderia falar a respeito disso? A atuação do CODEM e talvez até a sua intervenção, já que nós citamos aqui pelo menos umas 10 entidades da qual o senhor tem participação ativa, né? Hoje é uma preocupação de todas as entidades e todo o empresariado na formação da mão de obra, no Masaki. E aí, se você me permite dar mais um exemplo da dinâmica que é o CODEM. Certo. O ano passado, nós criamos uma câmara específica para cuidar da qualificação da mão de obra em Maringá. Então, essa dinâmica que você falou, tem câmaras que em um determinado momento foram criadas no passado e hoje já não precisam de uma dinâmica tão grande, como há temas que estão assim em bastante destaque e que tem uma necessidade de estarem sendo debatidos mais intensamente na sociedade maringaense, e para isso nós criamos novas câmaras. Foi criada agora durante o ano passado uma câmara para dar uma dinâmica maior no debate da qualificação do nosso trabalhador, do nosso jovem, da sociedade como um todo, até do nosso empresariado, que também precisa em muitos momentos melhorar sua qualificação. Esse debate tem sido intenso sobre a qualificação da mão de obra. Nós temos uma série de ações ocorrendo em Maringá, realizada pelos sindicatos, tanto dos trabalhadores quanto da classe empresarial, pela Associação Comercial de Maringá. O CODEM tem apoiado todas essas ações de qualificação de mão de obra através da sua Câmara Técnica de Qualificação. E nós acreditamos que, através da qualificação, nós vamos poder oferecer um desenvolvimento econômico para Maringá e para toda a região. Um assunto importante que a gente pode destacar em termos de qualificação é a ação da Secretaria Estadual de Educação
que fortaleceu e ampliou muito os cursos técnicos em Maringá para o próximo ano. Nós temos aí uma ampliação das escolas de segundo grau em Maringá com cursos técnicos, e isso eu acredito que vai ajudar muito o nosso jovem a ter uma oportunidade melhor de trabalho. Muito bem. Eu gostaria agora que o presidente Luiz Fernando nos dissesse quais os fatores principais que ele aponta como caminho do sucesso para que o CODEM tivesse até hoje vindo cumprindo a sua missão institucional. Acredito que o caminho do sucesso do CODEM é a participação da sociedade de Maringá. É cada pessoa, cada empresário, cada líder maringaense poder dar sua contribuição nas câmaras, na plenária, em fortalecer a interação da nossa sociedade em buscar um resultado melhor. Alguém no passado sonhou e realizou uma Avenida Colombo com 8 vias que hoje cruza a nossa cidade. Alguém sonhou com 55 alqueires e deixou uma Universidade Estadual de Maringá cravada no centro de Maringá. E a sociedade maringaense precisa continuar tendo grandes sonhos. Vamos sonhar uma área aeroportuária que possa nos atender hoje bem e daqui a 30, 40 anos, com infraestrutura de estacionamento, com espaço para hotelaria, com espaço para um parque industrial, para indústrias se instalarem ao entorno dessa área aeroportuária, com a chegada do trem Pé Vermelho, ligando Ibiporã até dentro do nosso aeroporto, passando pelo centro de Maringá, com a integração de outros espaços empresariais que possam estar interagindo com o aeroporto. Então, sonhar isto e sonhar um planejamento de que vai ser Maringá daqui a 20, 30 anos é de responsabilidade do empresariado, é responsabilidade da sociedade, é responsabilidade da nossa liderança, é responsabilidade da população de Maringá. Muito bem. Nós gostaríamos de deixar aqui o espaço para que o presidente Luiz Fernando Ferraz, presidente do CODEM, transmitisse a sua mensagem final de despedida para todos os maringaenses e todos os telespectadores da nossa região. Eu agradeço a oportunidade, Yamazaki, de que nós estarmos conversando um pouquinho sobre o CODEM e deixar aqui o CODEM à disposição de toda a sociedade maringaense e a gente continuar esses debates tão ricos e a gente proporcionar que nós continuamos tendo uma boa cidade e que nós podemos deixar para daqui a 20, 30 anos a construção de uma grande cidade com qualidade de vida, com condições que a gente possa ter o desenvolvimento econômico interagindo de forma excelente com o meio ambiente, de uma forma responsável com o meio ambiente, com uma condição de segurança para a população maringaense, uma questão de saúde para a população maringaense. Desenvolvimento econômico, para mim, significa proporcionar às pessoas uma melhor condição de vida. E desta forma, acho que o CODEM tem procurado contribuir com a sociedade maringaense. Muito bem. O programa Caminho de Sucesso agradece a sua presença, presidente Luiz Fernando Ferraz, pelo brilhantismo da sua entrevista, por ter contribuído para que todos os telespectadores tenham um pouco mais de conhecimento sobre o que é o CODEM, as suas obras, a sua missão institucional e a dedicação ímpar, sua e dos demais membros voluntários, como já disse, contribuindo para o progresso de Maringá, da região metropolitana, para todo o Paraná e todo o Brasil. Muito obrigado e o programa deixa à disposição para uma próxima oportunidade. Aqui está